Então isso daqui no resultado final ninguém vai enxergar, né? Quem está enxergando é o bolso do cliente. Exatamente. Só, certo? Mais um vídeo começando e hoje é dia de falar do quê? Mostra aí. Isopor. EPS. Opa! Isopor. É a mesma coisa, certo? Mesma coisa. A gente vai trazer esse tema aqui para vocês, porque muita gente tem dúvida, tem medo de usar o isopor. Então é uma coisa que a gente já está usando em algumas obras nossas, a gente está amando o resultado e o Felipe sabe explicar muito mais do que eu sobre EPS. Bora! Isopor. Fala aí, aonde nasce, como vive? Na realidade, isopor para laje, que é esse que a gente tem aqui, a gente tem dois tamanhos, né? Porque são dois tipos de laje, duas alturas de laje. Ele já é bem utilizado e ultimamente ele estava saindo um preço equilibrado da lajota, aquela tradicional. Mas olha a vantagem do isopor, ele é mais leve, né? Então você consegue ter uma laje com peso final muito mais leve do que a lajota, né? E fácil transporte, ele facilita um pouquinho nesse sistema, né? A gente usa ele para dar base antes de receber a malha de preparação ou de estrutura e depois o concreto em cima. Então ele funciona basicamente como uma contenção do concreto, tá? Antigamente usava-se as lajotas, existe ainda, mas o isopor acaba sendo muito mais interessante, né? E aí recentemente o pessoal lançou para utilizar na fundação. É uma alternativa que surgiu agora, o EPS, para fazer o isolamento, né, do baldrame. Ou seja, a gente não tem incidência de água, ele é impermeabilizante, né? Ele não transpassa a água. E você acaba tendo algumas vantagens, como por exemplo uma obra mais limpa. Você tem a vantagem de não ter madeira na obra, né? A madeira já é comprovado que ao longo do tempo, se você esquece de fazer a limpeza adequada, ela pode gerar cupim e esse cupim pode trazer transtornos na estrutura da tua casa, né? Alguém já deve ter vivido isso, ou alguma casa, tem vários furinhos ao longo da residência. O pessoal tem que caçar de onde está vindo esse cupim, né? Tem que fazer o furo, colocar o veneno e aí para você trocar o revestimento ou trocar o acabamento, às vezes não é viável. Então, são maneiras que a gente tenta deixar a obra limpa, né? Aquela questão do reciclável e tudo mais. E além de tudo, você traz essa vantagem da impermeabilização. O EPS a gente tem, a gente olha lá no fundo, ele é em formato de U, então ele não deixa essa umidade ascendente. A umidade não passa pela viga baldrame e automaticamente não chega nas paredes. Então na tua casa, quando você vê lá aquela umidade em volta... Bem baixa, né? Aquela que está bem próxima do chão. Normalmente ela está vindo de baixo, ela vem da fundação. A expectativa é a gente eliminar aquilo ou diminuir ela ao máximo, né? Então a gente isola o contato da parede com a umidade do piso. Esse piso, por exemplo, a gente usou porque ele era muito úmido, né? Tem uma areia, uma terra aqui. Muito úmida, né? Muito úmida. Então uma das vantagens foi eliminar isso e a gente consegue o formato dele que já é na caixa, né, do corte do baldrame. Então a escavadeira abre ou manualmente, encaixa ele. Ferragem. Põe a ferragem no meio e concreto. Então você já consegue uma impermeabilização 100% do baldrame ali. Isso vence até tempo. Então assim, existe diversas maneiras da gente usar numa obra o EPS, né? Assim, vai ser vários tipos. Mas aqui são esses dois tipos que a gente está usando. Então, na cobertura, a gente vai diminuir o peso, consequentemente, a estrutura da casa ganha com tudo isso. Ou seja, reduz a quantidade de ferragem que a gente está usando, certo? Com esse tipo que a gente vai usar. Economia financeira também. Exato. Então, isso daqui no resultado final ninguém vai enxergar, né? Quem está enxergando é o bolso do cliente. Exatamente. Só, certo? Então, pode usar sem medo de ser feliz nessas duas opções que a gente deu, dentre outras que a gente tem, certo? Ok. O que mais que a gente tem para falar de EPS? Nesse sentido, nessa obra especificamente, laje e fundação é o que a gente utilizou. Bom, então esse é o tema de hoje, EPS. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se a gente foi muito técnico em alguma coisa, aproveita e deixa no comentário, que aí eu aproveito e chamo o Felipe de novo para responder para vocês, fechou? Não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha e faz tudo que tem que fazer. Vem comigo que o vídeo vai ser sempre bom. Vambora! Tchau, tchau!